Oi, 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 patroas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Patroa Cast. Se você é uma mulher empreendedora em busca de crescimento, desenvolvimento profissional, pessoal, então, sem dúvida alguma, você está no lugar certo. Eu sou a Dani Bastos, a pessoa que comanda o Patroa Cast, e aqui neste espaço eu recebo convidadas especiais que compartilham seus conhecimentos, vivências, experiências de uma jornada, uma vida empreendedora. Inclusive, aproveito para te sugerir que você venha fazer parte do Clube de Patroas, tá? Os encontros do clube são sempre online, ao vivo, quinzenalmente. Sempre às terças-feiras, a partir das 19h30. Então, terça sim, terça não. Enfim, é uma mistura de mentoria em grupo, com roda de conversa, network. Você vai amar, com certeza. Se você quiser fazer parte desse clube e subir mais um degrau aí no seu negócio, vem com a gente, tá bom? Eu vou deixar o link aqui com as informações do clube na legenda aqui desse podcast, beleza? Bom, hoje a nossa convidada especial é a Cláudia Gonçalves. A Cláudia, ela tem um negócio de produtos, né? Produtos e serviços sustentáveis. É a Tenda Amarela, melhor dizendo, Tenda Amarela, tudo junto, tá? Então, na tenda tem produtos naturais, artesanais, sustentáveis. E a gente hoje vai conhecer a Cláudia e conhecer um pouco aí dessa jornada empreendedora dela. Né? Quem era a Cláudia antes, quem é Cláudia hoje, como é trabalhar com produto sustentável. Ela vai contar um pouco sobre os processos, os obstáculos, os desafios, né, que ela ultrapassou e ainda ultrapassa, claro. Nós estamos todos aí no processo. Então, vamos agora conhecer a história da Cláudia Gonçalves, a Tenda Amarela. Vamos lá? Bom, vamos começar com a pergunta principal, né? Aquela pergunta que a gente gosta de saber do passado. Então, Cláudia, conta pra gente, quem era você antes da Tenda Amarela? O que você estudava, o que você fazia, onde você trabalhava antes de empreender? Enfim, conta pra gente. Bom, prazer estar aqui, viu? Que bom. Ter esse papo contigo. E aí, o que eu era antes, gente, olha, vou contar, viu? É uma longa história. Eu era uma mera empregada, em empresa, e aí carteira assinada, prestava serviço, né? Prestava serviço, inclusive, para a empresa, né? Petrobras do Combustível. E aí eu tinha formação, tenho ainda, né? Até hoje, minha formação em gestão ambiental, mas trabalhava na área administrativa. E aí, lá eu fazia de um tudo, né? Aí quando a gente trabalha em empresa, a gente faz de um tudo, assim como empreender, né? A gente faz de um tudo. Sim. E aí o que difere, eu acho, é a questão de você ter seu dinheiro fixo, enquanto empreendendo é mais complicado. Muito mais. Muito mais. Mas é um trabalho gostoso de fazer, né? De viver. E é isso que eu fazia. Eu trabalhava na área administrativa, mas com minha formação em gestão ambiental, fiz pós também, né, em ecologias e intervenções ambientais, e por isso que eu tenho essa coisa, né, do olhar do ambiental, né, do ecológico, do sustentável. E aí na pandemia, né, desempreguei, então fiquei em casa, para não ficar pensando besteira, eu sempre falo isso. Para não ficar pensando besteira, a gente vai fazendo as coisas, né? E eu já fazia alguns dos produtos que inclusive hoje é da tenda, eu já fazia em casa e presenteava amigos, né? E aí resolvi então fazer isso. No momento da pandemia, né, a gente tinha muito essa coisa, né, de presentear, de fazer lembrancinha. E aí comecei a fazer isso e a vender. Eu falei assim, então agora eu vou fazer um negócio mais sério, porque eu tava muito no intuitivo, né? E aí comecei também a participar de cursos, né, de ver palestras, né? E aí me joguei nesse mundo de empreender. Então, antes disso, você nunca havia empreendido? Já tinha empreendido, mas não seriamente. Inclusive foi na época da faculdade, quando eu fazia biologia na UNEB. E você vendia o quê? Pastelzinho. Uau!
Vendia pastelzinho e sanduíche natural. E como foi essa experiência para você? Foi muito bom, porque na época eu fui fazer isso, né, de vender, porque eu queria participar de um congresso que ia ter de biologia. E aí eu morava com uma amiga, e aí na residência, né, aí a gente juntou e falou assim, bora fazer alguma coisa, eu quero participar muito desse negócio. Ela falou assim, eu também quero. Ela falou assim, sim, a gente faz o quê? Então vamos fazer pastelzinho doce, que era uma coisa que eu sabia fazer, que eu ajudava minha tia a fazer. Minha tia trabalhava no hospital. E aí, na adolescência, minha tia fazia isso. Vinha cá para você ganhar o dinheiro do transporte. Eu nunca me esqueço. Que massa. Ela falava, venha ganhar o dinheiro do transporte. Então, essa coisa da família também foi muito assim de... Todo mundo na família da minha mãe tem uma coisa assim, empreender. Vende um negócio, um é baiana, de acarajé. Já é legal, já tá no sangue, de certa forma. Meu avô, quando faleceu, deixou uma venda. Legal. Que é aqui no São Gonçalo, né? Uma venda para minhas tias. Então, assim, todo mundo tava na área aí do empreender. Tá, e o que foi então que te levou para gestão ambiental? A biologia. Porque quando eu fiz o curso de biologia na UNEB, né? Então, era muito... Só que o curso era licenciatura. Sim. E acabei não concluindo, mas o coraçãozinho, né? A paixão, assim, do ambiental ficou muito forte. E aí, na época, eu não terminei o curso, tive filhos. Tive filho, um filho só. E aí, não concluí, mas ficou, né? Aí eu fui terminar com a gestão. Entendi. Agora, conta pra gente, então, o que é a Tenda Amarela, né? Porque tem muita gente que tá te ouvindo agora, não te conhecia antes. Então, antes de você contar a história da Tenda Amarela, conta o que é essa empresa, esse negócio hoje. A Tenda Amarela é uma empresa, né, de um empreendedor individual e que oferece produtos e serviços, né, na pegada sustentável mesmo. Então tem de um tudo. Tem produtos da agricultura familiar, tem produtos de outras empreendedoras que fazem produtos naturais e alguns também que eu mesmo faço, que são os artesanais. Os filtros de café, que são reutilizáveis, os cosméticos. Entendi. Tudo isso. E vem cá, você, voltando agora para sua história, você estava na área administrativa, veio a pandemia, pá, foi demitida. E aí que você decidiu resgatar a sua junção, na verdade, né? A veia empreendedora com o seu conhecimento. Conta aí, então, a partir daí, como que foi isso? Aí foi isso, é o que está sendo, né, até agora. Comecei a participar de cursos, aprender um pouco mais e me jogar um pouco mais, né? A gente às vezes fica com o pé atrás, né, de se jogar. Na época que eu empreendi a primeira vez lá na faculdade, o foco era ter dinheiro para poder fazer o congresso, né? Participar do congresso. E aconteceu. Depois eu continuei vendendo, minha colega já não vendia mais comigo, mas continuei vendendo para pagar o gás do mês. Sim. O transporte do mês, mas o objetivo era aquele. Eu tinha um fixo, né? Eu tinha meus pais que pagavam os custos, né, de aluguel e coisa. E depois comecei a fazer outros trabalhos, mas não era o principal. E agora, sendo sempre como principal, é complicado. É bem diferente. Mas assim, voltando de novo para a pandemia, você empreender num período onde a maioria está em reclusão, tanto física, né, quanto financeira, porque muita gente teve medo de investir, de comprar em coisas, porque não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Empreender nesse período não foi difícil para você? Foi difícil, mas a questão maior é que o objetivo era viver aquele momento, né? Entendi. Foi autoconhecimento, foi também cura pra mim, né? Sim. Né? E tipo, eu me sentia útil fazendo, né, as coisas, né? A produção mesmo dos artesanais, das lembrancinhas. Foi um período, inclusive, que eu tive mais resultado do que depois da pandemia. Legal. Teve algum período, o ano passado principalmente, porque foi um mês, inclusive de julho, eu não esqueço. Junho e julho foram uns meses assim, que eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? E foi muito diferente. Na pandemia, eu tive mais resultados do que não estando na pandemia. Entendi. E como foi a aceitação das pessoas que são relacionadas a você? No caso, amigos, familiares. Como foi a aceitação dessas pessoas quando você disse, não, agora eu tenho um negócio, eu vou empreender e quero viver disso? Eles te apoiaram? Como foi?
Ai, foi maravilhoso, eu adoro isso, né? Que eu sempre falo que eu tenho tendazeiras e tendazeiros, porque quando começou foi justamente com os meus amigos e a família, né? Às vezes eu vejo muitos relatos, né, de empreendedoras que falam, né? Mas eu não tive apoio, eu não tive apoio. Muitas. Nossa, eu tenho super apoio, minha família, minha mãe, companheiro, filho. Ai, filho, nossa! Que bom. Todo mundo apoia, assim, sabe? E eu não tive não pode até ter, né? Mas assim, eu não recebi a negação, né, das pessoas, assim, de dizer, você não, isso aí não vai dar em nada, não sei o quê. Nunca, pelo contrário, só recebi apoio. Que bom. E em falando agora em questão da sociedade, porque a gente, por mais evoluído que somos, né, ainda assim falta muita evolução para entender esses conceitos de tentar, por exemplo, usar um sabonete mais natural, um detergente natural, fazer as reciclagens das formas, né, corretas. Enfim, como que é esse processo? Eu acho que talvez você tenha que educar os seus clientes, né? Como que é esse processo, no caso, para você? É difícil, viu? Não é fácil, assim, apesar de ter o apoio, ter um núcleo e tal, é um ramo muito nichado, né? E aí a gente precisa realmente ainda fazer a parte da educação, da conscientização. Sim. E na parte social a gente sabe, né? A desigualdade, né? É tamanha. Então, para atingir novos públicos, e inclusive essa é a missão da tenda, né? A missão da tenda é justamente dar acesso às pessoas perceberem que existe e que a gente pode fazer diferente. Sim. Né? Tanto é que o slogan é vamos melhorar o mundo, né? Que bom. E legal. aí, mas é complicado, não é fácil não, porque as pessoas estão, agora mesmo principalmente, quando estava na pandemia, todo mundo queria dar um presente, inclusive pessoas que a gente pensava assim, não tem um valor aquisitivo, né? Elas não são de classe alta, Sim. né? Tanto é que a tenda tem todos os públicos, né? Média, alta, baixa, baixíssima. Sim, importante. E aí as pessoas elas compravam assim mesmo. E agora eu vejo que muito assim, tipo, é supérfluo. O sustentável está sendo visto como uma coisa supérflua. Infelizmente. Né? E aí é complicado, não é fácil. Aí, tanto é que a tenda hoje é mais conceito do que venda. Os resultados da tenda mensalmente não está em valor financeiro, está na questão do conceito. Entendi. É manter o conceito da sustentabilidade muito mais do que resultado financeiro. Uhum. E falando já em termos de obstáculos, né? Já estou percebendo que esse é um grande obstáculo. Nesse período aí, tem o quê? 2 anos? 3 anos, né? Do nascimento da tenda. Qual foi que você considera o seu maior obstáculo em termos de continuar com o negócio? Porque, assim, começar, eu vejo que muitas vezes é fácil. Né? Você às vezes está empolgado com aquela ideia e tal, e as pessoas acabam apoiando e deu certo. Mas continuar, na minha concepção de 12 anos empreendendo, eu digo que é o mais desafiador. Então, qual é o seu maior obstáculo nesse processo aí da tenda? Concordo, é muito desafiador. E o obstáculo maior agora é manter isso, né? Manter financeiramente, né? Entendi. Hoje eu não posso dizer que a tenda me paga, eu não tenho um valor, resultado de salário, por exemplo. Sim. A tenda não me paga, né? Foi investimento, pouquíssimos investimentos, inclusive. Eu não corri atrás de pedir empréstimos, investir em site, né? Pagar equipe. Esse tipo de investimento não foi feito, então foi tudo que entra, é tudo que sai. Sim. Mas eu consigo manter, né? Aquela coisa, né? O conceito do financeiro, né? O conceito tenda, ele existe, né? Eu consegui consolidar isso. Agora, ter dinheiro, né? Bancar, pagar boletos, sim, isso ainda não é possível. Hoje, praticamente, são 3 anos, mas foi só no primeiro ano que eu fiz o CNPJ, né?
Então, que eu regularizei, né? Que eu era informal. Sim. Como muitos, né? A gente começa informalmente e aí só depois que a gente se formaliza e tal. Sim. Então, eu só conto 1 ano, né? E agora vai fazer 2. Então, não tem um resultado de pagar contas, né? Ainda. Mas esse dia vai chegar. Com certeza, com certeza. E agora sim, como eu sei que muita gente de diversos segmentos tá ouvindo a sua história, eu acho que é importante a gente pensar em falar também com quem já pensou em começar um negócio, né, sustentável, um negócio desse tipo. Então, o que é que você diria para uma pessoa que está com uma ideia de empreender já nesse ramo, né, da sustentabilidade? Quais seriam os seus conselhos? Só vai. Vai, não desista, não pensa aquela coisa, né? Porque é nichado, porque ninguém compra, porque isso, porque aquilo. Sempre em qualquer ramo alguém vai dizer alguma coisa, né? Ou você vai ouvir alguma coisa. Sim. E a gente só vai saber e perceber se a gente viver. Eu falo isso sempre. Eu não saberia hoje o que eu tô vivendo se eu não tivesse me jogado. Se permitido. Né, antes. Então, só vai. E a cada um vai ter um obstáculo, né? Sim. Cada um vai se deparar com alguma questão. Eu me deparei com várias. Uma das primeiras era justamente se profissionalizar, né? Porque a gente vai muito no intuitivo. Eu ia muito no intuitivo. Eu vou fazer assim. E realmente é bom. É bom ir no intuitivo. Sim. E eu gosto. E tanto é que ainda meu Instagram é muito no intuitivo. Eu só apareço no dia que eu tô bem. Faz sentido. Né? Eu não... Sabe a coisa do que... mas tem que ser assim. Não tem que ser. Tem que ser como eu quero também. Exatamente. Até porque faz parte de você, né? Então, aí eu sempre faço isso. Então, acho que ser autêntico, ser de Sim. verdade e acreditar. Se você acredita no seu negócio, independente de ser sustentável ou não, né? Se você acredita, vai lá e faz. Não deixa não desiste não. É complicado, é difícil, e nada vai ser fácil nessa vida, por isso que a gente veio aqui, né? Com certeza, escolha o seu difícil. Por isso que a gente tá no mundo, então empreender, assim, tipo, mas tá todo mundo empreendendo, eu vou empreender também. Já vai sabendo, não é fácil. Sim. Não é fácil. E se não é fácil, vamos encarar aí e ver o que cada coisa que vai aparecendo, você vai vivendo. Sim. E vai tentando fazer melhor, né? Sim. Vai tentando fazer melhor e eu fiz muito isso, né? Eu via que eu me debatia muito com a questão de preços, né? De precificar. Aí fui no Sebrae, fiz curso. Bacana. Aí fui em outro, daqui a pouco já estava no encontro, daqui a pouco encontrava outras mulheres e aí um network ia. A gente se conheceu assim. É, verdade. Foi muito bom. A gente se conheceu no Sebrae, não foi? Em algum evento, eu acho que foi um curso no Sebrae, eu não lembro qual, mas foi no Sebrae. Verdade. Foi. E aí vai criando laços, né? E outras pessoas, a gente vai conhecendo outras. E outros vão dando um toque. E aí você começa a perceber algumas coisas que você não fazia. E daqui a pouco você está compartilhando, dividindo, né, conhecimento. E aí você aplica no seu negócio e dá certo. Poxa, aí você divide com o outro. Isso é muito bom. Então, assim, o conselho ou, sei lá, um toque, sei lá, um incentivo só vai. Tá com vontade, tem propósito, se joga. Sim. E eu acho que também participar, já emendando com a sua fala, participar desses encontros, eventos, palestras, cursos, é de grande valia, porque por mais que você pense, mas eu já sei isso, muitas vezes a gente pega ali algum insight que vira a chavinha e já foi. Ou muitas vezes a gente sai de algum curso ou palestra que muitas vezes pode até não ter gostado, mas a gente sentou com alguém do nosso lado, né, que velho, aquela pessoa. É isso aí. Então, acho que é um incentivo também a gente estar em ambientes assim, que nos motivam, nos incentivam e nos faz querer mais, porque ao nosso redor, nesses encontros, nesses lugares, é o que mais tem, são pessoas querendo o mesmo que nós, né, querendo crescimento e tal. Legal. E assim, o que você, então... quais as suas metas ousadas para Tenda Amarela? Para o seu futuro, o que é que você almeja? Conta pra gente. Eu tenho uma meta ousada. Tem que ter!
Mas essa metosada ainda não posso falar. É verdade. Tem coisas que é melhor ficar em off e a gente realizar primeiro e depois a gente conta. Eu sou dessas. Eu realmente sou dessas. Porque, minha filha, eu acredito em energia. Do mesmo jeito que tem energia boa, né? Sim. Tem as não tão boas. Mas, enfim... e para quem quer empreender no geral, você falou aí sobre o seu processo de cura, né? Que você utilizou de certa forma o seu próprio empreendimento para buscar mesmo o autoconhecimento nesse período da pandemia. E eu acho que empreender por si só já é um processo de autoconhecimento, né? Seja no ramo que for, no nicho que for, enfim. Mas qual é, então, hoje, na sua visão, a diferença que existe entre a Cláudia antes de empreender e a Cláudia hoje da Tenda Amarela? Nossa, eu não tinha feito essa análise ainda não. Ai, gente, que análise, viu? Porque isso, né? No período, o empreender é o próprio autoconhecimento, né? Infelizmente, nossa sociedade, né, onde a gente vive... empreender só para quem já se conhece. Sim. Não, eu acho ou que quem se acredita muito. Sim. Mas assim, quem vai se conhecendo, porque eu fui me conhecendo na jogada. Mas tipo, e quem já tem um dinheiro, uma coisa para investir, né? Tipo, grandes empresários, né, empreendedores, é porque não precisou batalhar o pão de todo dia. Sim, tem diferenças. Tem diferenças, sim. E aí é mais complicado pra quem não... Tipo, o povo fala muito, né? Quem não é herdeiro é mais complicado. Sim. Então, se a gente não tivesse que ir lá botar com essa coisa, né? De pagar as contas, de comprar a comida do dia, empreender seria mais fácil, não seria tão complicado. Porque a gente ia pensar apenas na questão da gente se autoconhecer diariamente, né? E ir fazendo, né? Mas naquela época para hoje não mudou muita coisa assim do meu pensamento quanto Tenda Amarela, assim, sabe? De manter a questão da sustentabilidade, fazer com que seja acessível. Não. Mas em sentido de Cláudia, de pessoa, você acha que mudou? Você mudou? Tipo, se você... Antes eu era mais impaciente, agora eu sou mais paciente. Antes eu não era ansiosa, agora eu sou ansiosa. Eu falo mais nessas questões, assim, dos seus sentimentos enquanto pessoa, entende? Se teve mudanças. Olha, a gente deve ter mudado, né? Mas eu acho que os meus propósitos, né? O meu pensamento desde lá do início, eu não mudei, assim. Tipo, por exemplo... Uma coisa que eu falei muito quando eu comecei, né? A gente estava muito envolvido nas redes sociais, né? Tanto é que o negócio meu é das redes sociais, né? Depois que a gente foi diminuindo a questão da pandemia, é que eu comecei a participar de feiras, né? Mas era justamente as vendas pela internet, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp. E a entrega e tal ocorria, né? Esporadicamente, né? Não era contínuo, né? O tempo todo. Mas o que eu queria dizer é que, né? Quando eu comecei, eu falei assim, eu não quero adoecer para empreender. Ou empreender para adoecer. Eu quero empreender para viver. Perfeito. Sabe? Para viver. E aí, até hoje eu me coloco assim, sempre quando acontece alguma questão, perfeito, eu me ausento, eu faço pausas, né, para viver aquilo ali e depois fazer. No Sebrae mesmo, por exemplo, tenho algumas amigas, às vezes eu vou e aí chego lá, encontro umas, encontro outras, e aí elas, vamos conversar, bater papo, não sei o que lá, e tirar fotos e registrar. Eu não consigo fazer isso. Enquanto eu estou lá presente, eu vivo lá. Sim. Aí depois é que eu vou postar, então posto em um momento ou outro, assim, mas eu não consigo. E aí, é uma coisa que eu não mudei. Sim, legal. Eu não consegui mudar isso e eu espero não mudar. Sim. Porque pra mim faz bem, eu acho que faz bem. Pode não estar fazendo bem pros negócios ou, pra uma teoria, né? Pra um momento, mas assim, pra mim eu acho que eu não preciso mudar isso. Então é por isso que eu acho que eu não mudei. Entendi. Nesse sentido. Mas em conhecimento, em adquirir informação, experiência,
Nossa, aí eu mudei. Eu mudei. Que bom, que bom. Agora, falando da Tenda Amarela, quais os produtos que você mais vende? O mais vendido é o filtro, né, de café, o ecofiltro. Como é? Ele é um filtro, né, igual de papel, aqueles café melita, né, que você coa, né? Sim. E aí esse é de tecido, 100% algodão, e tem uma barrinha Então dá pra decoradinha. reutilizar, né? E aí você é reutilizável, compostável. Então esse é o mais vendido. E dos cosméticos a manteiga labial, que é a base de cera de abelha. Faz bem pros Inclusive é o que tá lá na sacolinha. Ai, eu ganhei! Ganhei uma coisa que eu nem abri, só pra poder filmar pra vocês, tá vendo? Mas enfim, nossa, que legal. Em terceiro lugar? Em terceiro lugar, eu não tinha feito esse ranking porque nos últimos tempos, né, eu dei uma parada, né? Eu dei uma parada. Mas do ano passado, tava esses dois, né? O ecofiltro, a manteiga labial. Eu me lembro que eu comprei uma vela, que aquela vela era maravilhosa e era com a cera de abelha também. Com a cera de abelha também, cheirosa. Sim. É a vela aromática, né? A base de cera de abelha. Então ela é também ecológica porque não é com parafina. A única quantidade de parafina que tem é do pavio, né? Sim. Então, mas a base dela é cera de abelha, é óleo de coco. Uau! Óleo vegetal. E aí ela é bem gostosinha mesmo. Nossa. E o bom dos produtos da tenda, né, que as pessoas falam muito, é que são duráveis, né? Sim. E reutilizáveis. Então, assim, tipo, é um investimento que você faz com não tão caro. Sim, sim. E que você usa por muito tempo. Sim. Por muito tempo. Essa é a coisa dos produtos da tenda. Agora, um dos produtos que vende muito também, que é revenda, é o mel, né? Que é da agricultura familiar. Bacana. E aí eu tenho parcerias, né? Com o pessoal da agricultura familiar, com as outras empreendedoras, né? Legal você falar sobre isso, porque outro dia a gente lá em casa, eu tava justamente procurando um lugar que venda mel verdadeiro, né? Porque a gente vai no mercado, ali não é o mel verdadeiro. Não. Pra fazer xarope, né? Para os meninos que estavam gripados e tal. Então é interessante você falar, pessoal, já eita, já chega a gaguejei. Querendo o mel verdadeiro, pode falar com a Tenda Amarela, bacana. Bom, então agora, antes de finalizar, eu queria que você dissesse aí as palavras finais, um conselho, uma dica, enfim, para quem tá aí nessa jornada também, né, nesses perrengues naturais do empreendedorismo, e dissesse também como é que a gente te encontra, né? Qual é o seu Instagram, enfim, pra gente poder te encontrar também. Pronto. Olha, eu quero primeiro agradecer a você, porque assim, a gente se encontrou, a gente já se conhecia, mas na verdade não se conhecia, né? Eu te conhecia, né? Era sua cliente. Normal. E aí, assim, tipo, e quando a gente se conectou foi muito legal, né? Foi num espaço de conhecimento, de troca, né? De network, e aí gerou uma amizade verdadeira. Verdadeira, igual o mel verdadeiro. Tudo é de verdade, gente. Tudo de verdade, com certeza. Né? Porque às vezes a gente também se coloca, né, no mundo, né, do network também, a gente às vezes se depara, e é importante também até falar isso, né, já que você falou do conselho, né, que às vezes as pessoas, né, não se colocam à disposição, não se aparece, né, que o povo fala, né, tem que se aparecer, então se aparece mesmo, né, se esconde, não se esconda não, se apareça, né, chegue junto, mesmo que a gente tenha uma timidez, ou mesmo que se ache que não tá no mesmo hall que outras pessoas lá, vai assim mesmo, gente, porque a gente consegue fazer troca, com certeza, e vai seguindo. Sempre vai ter alguém ou uma coisa que você percebe que não é legal, que não foi bom pra você, mas por outro lado vai ter alguém. Deus sempre coloca um negocinho, uma pessoinha, um anjinho, né? E aí é importante ir, né? Eu me deparo também às vezes nas feiras, né? Com algumas outras empreendedoras ou com pessoas que tá passeando, né? Visitando e acha muito massa e que bom e não sei o quê, mas que não quer fazer, não se cadastra, não cria o seu CNPJ, não se formaliza,
porque tem que aparecer. Olha só, né, que coisa. Então, apareça, gente. Se apareçam. É verdade. Né? Não é você ser metido, é você aparecer, estar presente, né? Sim. Se fazer presente. Isso é bom. E servir, né? Eu acho que o nosso propósito aqui, e eu falo nosso em geral, do mundo, do ser humano, é servir. Porque se a gente não servir pro próximo, não servir pro outro, de que adianta, né? Viver. Então, e eu me lembrei agora, sabe o que mais me chamou a atenção quando você falou lá, quando a gente se encontrou lá no Sebrae, que você falou, apresentou a sua empresa e falou, eu sou de Pernambués. Aí quando você falou, eu sou de Pernambués, a minha anteninha, cadê Pernambués? Porque uma das coisas que eu mais procuro é valorizar os meus conterrâneos de bairro. E aí, quando eu vi que era de Pernambués, acho que na semana seguinte, logo eu fiz um pedido, alguma coisa assim, porque eu acho que se a gente não se apoiar, sabe? A gente sempre pede, porque fulano não me apoia, porque cicrano não me apoia, mas você apoia alguém? Então, às vezes, é sempre bom a gente se olhar, sabe? Olhar dentro. Você anda apoiando alguém? Você anda valorizando alguém? E você quer que as pessoas te valorizem? Então, quando eu vi Pernambués, minha filha, eu falei, não, aquela ali eu vou apoiar. E dali a gente, né, já se encontrou em vários outros eventos, e no Encontro das Patroas e tudo mais, e não parou mais e nem vai parar, né, minha filha? Já era. Vai ter que me aturar. Vamos se aturar, se apoiar, né? Se compartilhar. É, isso mesmo. Fala aí, como acha a Tenda Amarela? Tenda Amarela acha no perfil do Instagram, né? Tenda Amarela com um A só, né? Vai me ver lá logo o rostinho. E aí, às vezes, apareço lá dando dicas, né? Algumas informações de sustentabilidade e também apresentando os produtos. Aí tem um link na bio, né? Que aí vai no catálogo lá do WhatsApp, faz seu pedido, tudo certinho. Ai, adorei, eu também. Adorei nossa entrevista. Claudinha, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso para a Tenda Amarela. Que Deus possa te abençoar infinitamente mais. Muita prosperidade e abundância para o seu negócio, viu? Amém, obrigada, amém para nós. Amém. Pode se despedir. Eu pensei que já tinha despedido. Já? Tchauzinho, então, né? Tchau, gente. Até mais. Bom, muito obrigada para todo mundo que nos ouviu até aqui. A história de Cláudia é linda, né? Amei conhecer um pouquinho mais. E lembre-se, toda quinta às 17, um novo episódio do Patroa Cast. Um beijo no coração, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima quinta.